Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Continuando lá na razão trigonométrica, também chamada de relação trigonométrica. Vamos lá. Nós estávamos falando na última aula sobre o triângulo retângulo, que tem um cara chamado hipotenusa. Hipotenusa, Fontenelle, é mesmo? Cara, besteira. Então tá aqui, ó. É a minha hipotenusa. Aí eu tenho aqui o cateto C. E o B, que é o cateto B. Cateto é o cateto. Aí eu te pergunto, quem é o adjacente, quem é o oposto? Pegadinha do malandro, né? Vamos fazer o seguinte, ó, bora colocar de roxo. Vou colocar de roxo aqui, ó. O eixo X, B vai ser cateto adjacente e o C vai ser o cateto oposto. Tá certo? Bora mudar aqui a cor agora, colocar de verde. Para o eixo Y, o C vai ser o cateto adjacente e o B vai ser o cateto oposto. Deu para sacar? A gente estava falando isso na aula anterior, né? Que depende da minha referência. Estou referenciando quem? É o X, o ângulo X ou o ângulo Y? Não, Fontenelle, você não falou isso na aula passada, não. Você falou ângulo alfa e ângulo beta. Não, mesma coisa, cara. Só mudou a letrinha lá, beleza? A letra não importa, você não pode ficar decorando, tá certo? Você tem que compreender a relação no triângulo. Papai, é assim. Bora lá. Vamos para a próxima. E aí fala assim, ó, observe a figura a seguir. É uma obra de arte, nossa. Fala assim, ó, consideremos que o tronco dessa árvore possua um ângulo reto junto ao solo e que sua sombra mede 20 metros. Então, olha lá. Eu sei que a sombra dessa árvore vale 20 metros. Beleza? Beleza. Sabemos ainda que o ângulo da sombra em relação ao solo... Olha, para esse cara fazer essa sombra assim, em relação ao solo, o que tem que acontecer? O raio solar tem que vir aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. E a partir da árvore não pegar mais raio. Beleza ou não? Então, olha, eu tenho que esse cara aqui está formando um triângulo, tá certo? E aí, olha, ele diz para mim assim, ó, sabe-se ainda que o ângulo da sombra em relação ao solo, cujo vértice está junto à parede, é de 29 graus. Tá aqui, ó. 29 graus. Certo? Certo. Cujo vértice está junto à pedra é de 29 graus. Beleza, tá lá, ó. Então tem um triângulo aí. Como podemos determinar? Ele quer determinar a altura da árvore a partir desses dados. Então eu quero saber a altura da árvore. Beleza? Eu tenho esse cara aqui, olha, que é o cateto adjacente. E eu quero saber o valor da altura aqui, ó, que é o cateto oposto. Tá certo? Bora lá. Eu tenho várias formas de representar um triângulo retângulo, tá? Várias, no caso, 3, né? Nós vimos na aula passada que são 3 possibilidades. Então, olha só. Nesse triângulo menor, que eu vou pintar aqui de roxo, eu tenho uma relação que eu posso usar esse cateto dividido por esse, ou esse cateto 9 dividido por 15, ou esse cateto 12 dividido por 15, certo? Eu também poderia usar uma outra relação. Qual? Eu poderia pegar esse triângulo aqui, ó, que absorve o roxo, e poderia falar assim, olha, 12 divide pelo tamanho desse aqui, ó, 16, ou divide 12 pela hipotenusa, ou 16 pela hipotenusa. Ou a gente poderia pegar ainda uma terceira possibilidade, pegar esse triângulo aqui, ó, maior, que pega todos os outros dois, e dividir esse cateto por esse cateto pela hipotenusa, que é o de 20, ou de 15 pelo de 15. De tal forma que, dependendo de quem eu pegar, sempre o resultado vai ser o mesmo. Duvido, Fontenelle. Duvido que isso aconteça. Certeza que tu duvida. Eu não gosto de duvidar, não. Eu gosto de apostar. Vai pra cá. Bora lá. Vamos pegar aqui o GL
GL, tá aqui, ó. Eu tinha feito com tal cor primeiro, foi roxo, né? Bora pegar então roxo. Eita lasqueira. Tá aqui, ó. O GL aqui, ó, que é 9, dividido pelo JG. JG é hipotenusa. Se eu dividir 0,9 por 15, o 9, né, por 15, dá quanto? Dá 0,6. Se eu pegar, a outra cor que eu peguei acho que foi vermelho. Se eu pegar o 12, dividido agora aqui, ó, por 20, o que acontece? 12 por 20 também vai dar quanto? 0,6. E se eu pegar, acho que depois eu peguei o verde. E se eu pegar o 15 aqui, ó, e dividir pelo valor dele, que no caso é 15 por 25, 15 por 25, também dá 0,6. O que eu estou falando? Que toda vez que eu pegar duas relações, que seja, em relação a esse ângulo aqui, ó, vou chamar de alfa, que seja o oposto dividido pela hipotenusa, e esse meu triângulo eu fizer só levar mais para longe aquela árvore, que árvore, Fontenelle? A questão passada aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Porque se for esse horário do dia, né, manter o mesmo ângulo aqui e jogar ele para mais longe, o que vai acontecer aqui? Deixa eu voltar lá. Olha, eu jogo aqui, depois jogo para cá, depois jogo para cá. O que eu estou mantendo? Eu estou mantendo o ângulo. O ângulo sempre está o mesmo. E esse ângulo vai ter uma relação matemática, que é o quê? Eu dividi o cateto oposto pela hipotenusa. Tá certo? Para essa relação, eu chamo de seno de J. Por que J? Porque o ângulo é J. Então, olha lá. No seno de J, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o cateto oposto e dividindo pela minha hipotenusa. Então, se isso sempre dá o mesmo resultado, eu posso criar uma fórmula para isso, que é o seno de J, que é o seno de 20 graus. 20 ou é 29? 29, né, naquela questão lá da árvore. Tá certo? Então, eu posso pegar sempre, o seno de 29 vai dar o mesmo valor. Por quê, Fontenelle? Porque aqui não deu sempre o mesmo valor? Quando eu peguei os triângulos, sempre deu 0,6? Então, lá também vai dar 0,6. Beleza? Em qualquer caso desses aqui. Bora mudar agora? Vem comigo aqui, ó, no quadro. Bora pegar a segunda razão. Qual é a segunda razão? Eu vou pegar o JL, tá aqui, ó, o JL, que é esse cara aqui, e vou dividir pelo JG, pela hipotenusa. Agora eu vou pegar, bora mudar a cor aqui, o JP, vou só aumentar aqui o tamanho dele, ó, e vou dividir agora pelo outro triângulo, mas é com o mesmo ângulo, pelo 20. E vou pegar agora o terceiro. Vou pegar aqui, ó, o 20 e dividir pela hipotenusa. O que acontece? 20 dividido pela hipotenusa. Sempre os resultados aqui vai dar quanto? 0,8. Fontenelle, qualquer ângulo? Não. Sempre que for o mesmo ângulo. Observe que a inclinação está aqui, ó, e eu estou pegando aqui o cara só mudando, afastando mais. Aí ele muda a altura e muda a distância. E, consequentemente, a hipotenusa também vai mudar. Mas o ângulo permanece o mesmo. Por que o ângulo continua o mesmo? Porque em todos eles, joga na 1 aqui comigo. Ah, não está funcionando, né? Então, coloca assim, ó. Lascou. Olha aqui, ó. Joga em mim. Isso. O ângulo sempre é o mesmo. Eu não faço nem isso, nem isso. O que eu vou fazer é só mudar essa posição desse cara aqui. Mas sempre o mesmo ângulo, sempre essa mesma abertura aqui, ó. Ela não muda. Por isso que a minha reta continua sendo a mesma. Olha aqui no quadro. Por isso que essa reta aqui, ó, não altera. Beleza? Aí eu vou mudando aqui a posição. Lógico que cada uma eu vou ter uma medida, né? Óbvio. Beleza? Para finalizar, sim, detalhe. Essa relação que eu uso, como eu estou usando aqui o ângulo no vértice J, então, cosseno do ângulo J vai ser o cateto quê? Oposto, porque eu estou pegando sempre o oposto, dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho duas fórmulas já. Eu tenho a do cosseno e a anterior que eu vi qual foi? A do seno. Só que a do seno
não é oposto, era o adjacente sobre a hipotenusa. Então, já tenho duas fórmulas ali. Bora para a próxima. E a terceira fórmula qual é? Vai ser quando eu usar quem? A tangente. A tangente, eu vou usar só os catetos, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Na tangente, eu vou usar só os catetos. Aqui, ó. 12 está para 9. Agora, 16 está para 12. Agora, 20 está para 15. Eu só estou usando os catetos. E eu vou colocar assim, ó. Cateto oposto sobre cateto. Cateto adjacente sobre cateto oposto. Beleza? Então, aqui, ó. No caso, eu vou chamar isso aqui de tangente de J. Cateto oposto sobre cateto adjacente. É a coca de Coca-Cola. Beleza? Então, tá aqui as três fórmulas que a gente falou na aula passada que a gente vai trabalhar. Cosseno, seno e tangente. Galerinha, próxima aula a gente começa a resolver exercício usando esses caras aí, beleza? Fique com Deus e até a próxima. Fui!